Mais uma vez, pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém? Você crê naquilo que você cantou? Nós estamos cantando uma mensagem que é a mensagem base da nossa fé. Nós fomos atraídos pela cruz de Cristo. Nós fomos atraídos pelo sacrifício de Jesus. E se hoje estamos aqui, é por causa do Senhor. Se estamos aqui, é pelo seu amor. Se estamos aqui, é porque o Senhor nos atraiu até este lugar. Nós precisamos glorificar a Ele. Enquanto passava pela rua, via a alegria, a pseudo-alegria de algumas pessoas nos bares. E refletindo e muito pensativo até chegar aqui, eu fico vendo como é que aquela alegria acaba rápido. Daqui a pouquinho, quando a medida do álcool acabar, começa a vir aquela sensação horrível, né, de ressaca. Começa a vir aquela sensação de que está faltando alguma coisa. E eu fiquei pensando como nós somos agraciados, porque estamos aqui atraídos pela cruz de Cristo, nos embriagando não de álcool, mas do Espírito Santo de Deus. Como nós somos agraciados porque o Senhor nos tirou desse mundo, desse destino tão ruim que é não ter esperança alguma, e nos trouxe até aqui. E é por essa mensagem que nós nos movemos, que nós andamos, que nós estamos aqui. E é por isso que nós cantamos: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu.
de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no versículo 6. Vá se acostumando com esse texto, porque esse texto é o texto tema do nosso mês de aniversário. Nós começamos desde quarta-feira as comemorações dos 38 anos da Igreja Batista Memorial da Posse. 38 anos desde que os primeiros irmãos foram atraídos pelo Senhor para congregar-se, e se organizar como igreja. E durante 38 anos, o que mais se tem visto neste lugar é a presença do Senhor nos atraindo até aqui. Então nós não podemos deixar de falar, como diz as Escrituras, daquilo que temos visto e ouvido. E durante todo esse mês nós estaremos, é óbvio que é um texto base, as mensagens não necessariamente estarão sempre nesse texto, mas hoje, especificamente hoje, que iniciamos aí uma série de 4 domingos falando sobre essa igreja que impacta o mundo, nós vamos ler esse texto. Atos 17, versículo 6 diz assim: porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. Amém? Vamos ler juntos a parte B do versículo. Estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. Pode se sentar? Esse texto que nós lemos é um texto muito revelador e um texto que traz uma passagem e uma expressão muito intrigante, que é esse grito que esses homens disseram ao ver os discípulos de Jesus, ao ver a anunciação do Evangelho chegando até aquele lugar. E esses homens, que eram homens religiosos da época, eles gritam, chegaram até aqui também esses que estão causando tanto tumulto. Em algumas traduções dizem esses que estão alvoroçando. Talvez também tenha um sentido você falar esses que estão sacudindo, esses que estão chacoalhando o mundo, esses que estão trazendo um movimento ao mundo também chegaram até aqui. É uma visão de alguns homens, de algumas mulheres, acerca dos cristãos, dos discípulos, porque aqueles discípulos, aqueles cristãos estavam mexendo com as estruturas humanas e a estrutura do curso natural do mundo. Assim como no tempo de hoje os homens seguem sua vida fazendo tudo que é natural e normal ao ser humano, vivendo as suas vidas, trabalhando, cuidando de suas famílias. Nessa época também era assim. E aí aparece um grupo de loucos, de pessoas que são tidas como participantes de uma seita, que começa com uma mensagem diferente. Mais para frente nós vamos falar sobre a visão dos epicureus, mas enquanto o mundo estava buscando prazer, assim como os ensinamentos dos epicureus, buscando prazer, aparece alguém, um grupo que tem uma mensagem diferente, que tem uma mensagem que diz: olha, as coisas não acabam nesse mundo, não é primordial você viver todos os prazeres porque a morte vai chegar, mas um grupo que diz: olha, existe uma esperança, existe uma vida além dessa que vocês estão vivendo. E essa mensagem causa alvoroço, porque não só ela é falada, mas ela é vivida por esses discípulos. Esses discípulos alvoroçam o lugar onde estão chegando, causam tumulto onde estão chegando, porque há algo de diferente neles. Eles estão plantados no lugar aonde a cultura é uma e eles estão na contracultura. A cultura deles é diferente, então eles causam esse movimento. Por que eu estou falando sobre isso nesse momento de introdução? É porque essa também deve ser a figura da igreja. A igreja, nesse tempo e durante todos os tempos, é uma atalaia do Senhor, é uma estaca fincada do Senhor, que vai contra todo o sistema natural, humano, mundano, corrompido pelo pecado. A igreja causa alvoroço, tudo que se fala
pregado dentro da igreja causa alvoroço no coração do homem, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus realmente ela incomoda, a palavra de Deus ela mexe. Segundo o autor de Hebreus, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e ela penetra na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus ela causa esse alvoroço, porque ela vai no íntimo do ser humano. E quando eu começo a pensar nessa temática de uma igreja que impacta o mundo, eu não consigo enxergar outra coisa, outro instrumento, outra ferramenta, senão a pregação do Evangelho. Muito se discute hoje sobre os métodos que vão causar maior impacto numa comunidade. Hoje, quando se discute ou quando se conversa entre pastores sobre implantação de uma igreja, muitas vezes a gente perde muito tempo, né, pastor Diego? Qual método nós vamos usar aqui? O que nós vamos trabalhar aqui? Não que os métodos não sejam ferramentas, eles são importantes, mas primordialmente nós precisamos pregar o Evangelho e depois pensar nos métodos. Essa igreja, esses discípulos, esses homens, essas mulheres que alvoroçavam o mundo, estavam mais fixados naquilo que o Evangelho dizia do que no método que iria aplicar na cidade. Por isso causava alvoroço. Então, nesse tempo, onde muito tem se falado sobre esses métodos, nós podemos olhar para as Escrituras, nesse texto, em alguns textos que nós vamos passear nessa noite, e ver que a igreja, ela precisa estar baseada na palavra, no Evangelho e não no método. Para impactar o mundo, você pode utilizar qualquer método humano, que pode causar até um efeito imediato. Você pode encher a igreja, às vezes, de pessoas, mas o que impacta verdadeiramente o homem no seu interior e que transforma o homem é o Evangelho de Cristo Jesus. Infelizmente, nós temos que admitir isso. Algumas igrejas estão muito cheias, mas a pergunta é: quantas das pessoas estão realmente convertidas? Quantas realmente foram alcançadas pelo Evangelho? Quantas realmente chegaram ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus? Quantas realmente estão lá porque entendem o sacrifício de Cristo Jesus? Esse grupo de discípulos, de cristãos, os primeiros cristãos, eles não impactavam pelo método que usavam, até porque eu fico imaginando, deveria ser até mais difícil ser líder naquela época. Não tinha esses métodos todos que a gente hoje vai na livraria e encontra lá. Igreja com propósito, rede ministerial. Teve um movimento aí chamado Movimento dos 12, né? G12, células, pequenos grupos. Não se tinha isso. A igreja tinha que ir descobrindo dia após dia como é que a pregação do Evangelho ia alcançando cada cultura, cada cidade, desde a primeira viagem missionária de Paulo, passando pela segunda, pela terceira. Cada cidade, cada lugar, cada igreja era diferente, cada povo era diferente. No entanto, a igreja se estabelecia mesmo sem métodos, porque era pregado o Evangelho genuíno e verdadeiro. Então eu fico pensando hoje na Igreja Batista Memorial da Posse, se nós quisermos ser, e se nós estamos sendo realmente uma igreja que impacta o mundo, nós temos alguns tipos de pessoas dentro dessa igreja. Para ser uma igreja que impacta o mundo, é necessário que as pessoas estejam enquadradas de acordo com a Escritura. E eu quero viajar com os irmãos em alguns textos para a gente entender isso. O primeiro tipo de pessoas que tem na igreja que impacta o mundo são pessoas que possuem uma experiência de mudança de vida para mostrar aos outros como testemunho. Igreja é o lugar de pessoas transformadas pelo poder do Evangelho. A igreja que impacta uma comunidade não é uma igreja que tem grande conhecimento, grande saber. Vamos ver também mais um pouquinho para frente que na Grécia era o berço do saber. O Ágora, o Areópago, era um lugar de discussões filosóficas, de muito conhecimento. A Grécia era berço de todo o conhecimento da civilização, da cultura. Mas ainda assim, em Atenas, Paulo está lá
usar nessa passagem que nós estamos vendo para demonstrar que existe algo muito superior ao conhecimento que aqueles homens tinham. Porque o conhecimento pode até transformar algumas realidades da nossa vida terrena, mas o conhecimento, a sabedoria que nós temos mundana não nos leva para o céu. O que nos leva para o céu é o Evangelho de Cristo Jesus. E ele precisava apresentar isso. Na igreja que impacta o mundo, precisa ter pessoas que possuem experiência de mudança de vida. Não tem como impactar o mundo sem mudança de vida. Nós estamos aqui na passagem onde está Paulo, e Paulo vem com Silas, e Paulo vem com Timóteo, mas aqui especificamente está se falando de Paulo, e Paulo tem uma experiência muito tremenda de mudança de vida para contar para a gente. Só você voltar um pouquinho em Atos capítulo 9, eu sei que você conhece o texto, mas nós vamos ler. Atos capítulo 9, logo no versículo 1 diz assim: Saulo, a primeira coisa para a gente perceber a mudança, Paulo antes se chamava Saulo, já tem uma mudança do nome, assim como Deus fazia no Antigo Testamento, de mudar o nome de alguns homens, de algumas mulheres. O Senhor também mudou o nome de Saulo para Paulo. Olha o que diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho. Eu acho muito legal essa expressão que os cristãos recebiam, né? Os que eram do caminho. E quem disse que é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Então isso aqui reflete completamente quem somos nós. Nós somos do caminho. E ele, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, ele queria levar preso para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao se aproximar de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, não podia ver nada. E, guiado pela mão, os levaram para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Versículo 17 agora. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas a escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo na sinagoga proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Saulo, que outrora perseguia os que eram do caminho, agora aqui ele está afirmando, e detalhe, ele não passou muito tempo ouvindo o Evangelho não. Ele ficou poucos dias com os discípulos e o coração dele já estava tomado por uma mudança, que antes aquele homem que respirava, transpirava ameaças de morte contra os do caminho, agora ele diz: Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Por que Saulo ou Paulo
causava tanto incômodo e alvoroçava tanto aqueles que disseram: esses que alvoroçam o mundo chegaram até aqui, porque em Paulo havia o testemunho de mudança de vida. A igreja, para causar impacto no mundo, precisa ter pessoas que tenham a sua vida transformada pelo Evangelho. Infelizmente hoje o que mais se escuta, numa frase clássica e terrível, é: eu ser crente como fulano. É óbvio que o pastor não está generalizando, existem pessoas que são afrontosas e falam isso por falar, mas tem muitos que têm razão, porque tem pessoas que estão dentro da igreja, mas a sua vida demonstra que estão completamente longe do Senhor, não mostra transformação de vida. É simples, basta olhar para o exemplo de Paulo no texto que nós lemos, e nós vamos ver que quando Jesus alcança alguém, não tem como ficar da mesma maneira. Quando Jesus alcança alguém de verdade, quando Jesus vem ao encontro de alguém de verdade, o coração se abre para Jesus, a vida muda. Pastor, mas é difícil largar o pecado. Eu não estou dizendo que é fácil, mas com Jesus Ele faz você largar. E não só o pecado, a gente pensa só em pecados cavernosos, mas o jeito de tratar as pessoas, o jeito arrogante, o jeito grosseiro, o jeito desrespeitoso, o jeito lascivo de falar, com conversas e palavras torpes. Isso tudo muda quando encontramos o Senhor Jesus. Se ainda não mudamos, ou se alguém que ainda não mudou desse jeito, está voltando ao encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Porque a religião às vezes engana muitas pessoas, que vêm à igreja e acham que são convertidas. Os que são convertidos de verdade são nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo, 2 Coríntios 5:17. Pois quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Não é possível impactar o mundo se não houver pessoas com experiência de transformação de vida. É muito bom poder passar por experiências de transformação e dizer: eu era assim. Eu nunca fui alguém que viveu jogado nos bares, mas eu sei que tem alguns irmãos convertidos que já fizeram isso, já passaram por essa situação e hoje passam e dizem assim: olha, como o Senhor mudou a minha vida. E isso não é para menosprezar quem está lá, não, pelo contrário, é para gerar cada vez mais amor. Sabe por quê? Porque o dia que você estava lá, alguém semeou a palavra para você. Um chato ou uma chata insistiu em te entregar o folheto. Um Bíblia, um do caminho, insistiu em passar por você e dizer: vamos à igreja. Um vizinho insistiu com você dizendo: olha, vai ter uma festividade, vai ter uma programação na igreja, você é meu convidado, vamos lá. Alguém bateu na sua porta e não eram os testemunhos de Jeová? Você quer um estudo bíblico? Eu estou aprendendo de Cristo, eu quero te ensinar um pouquinho. Sabe, a coisa mais bela do Evangelho é que alguém que se converte hoje e começa a transformação de vida, ele pode bater na porta de alguém amanhã e dizer assim: eu estou aprendendo um pouco de Jesus, eu quero compartilhar com você. Não precisa teologia, não precisa passar 4 anos no seminário para evangelizar, não precisa. Para ser pastor precisa, porque pastor precisa ter firmeza teológica, senão vira esses pastores que levam o rebanho do Senhor para tudo quanto é lugar sem firmeza teológica. Então pastor precisa, não vem com essa história de que o pastor não precisa estudar teologia. O pastor precisa, o Senhor unge, mas precisa ter base, firmeza. Mas você, para evangelizar, não precisa. Basta se converter hoje, ter uma mudança de vida, uma transformação de vida. Você já consegue impactar alguém amanhã. Sabe, não sei vocês, mas eu conheço muita gente que entrou pela igreja com uma expressão, estava agarrado ainda nas trevas, se converteu verdadeiramente ao Senhor. No outro dia o rosto até mudou e começou a caminhar uma vida diferente. Talvez seja a história de muitos aqui, que antes estavam largados e depois tem uma experiência de mudança. Eu falei a experiência de Paulo ou
de Saulo que virou Paulo, mas aqui dá para a gente identificar muitos irmãos que antes não seguiam o Senhor, mas teve uma experiência, e essa experiência de transformação, de mudança de vida impacta o mundo. Já percebeu como a gente perde tempo tentando impactar o mundo com tantas coisas, quando na verdade basta apenas fazer como Paulo? Entra pelas cidades. A gente vai ver isso aqui mais na frente. A mensagem hoje tem 2 horas. Tem gente que falou glória aqui, então vou aumentar para 3. Você como Paulo, entre pelas cidades, gaste tempo falando das Escrituras, dizendo do que o Senhor fez por você, porque isso verdadeiramente impacta o mundo. Não dá para impactar o mundo sem uma transformação de vida aparente. As pessoas precisam ver que a sua vida é transformada. Tem muito crente 007. Conhece crente 007? Agente secreto? Ninguém sabe o que é crente. E eu vou falar uma coisa que talvez você já tenha feito, porque eu também já fiz, em pensar que não, é porque eu sou um cara muito sociável, então ninguém vai identificar que eu sou crente mesmo, mas quando vier falar comigo, eu falo do Evangelho. Não esquece isso. O crente é reconhecido de longe. Crente tem cheiro de crente, tem cara de crente, tem rosto de crente. Você pode estar na praia com roupa de banho, que alguém quando olha para você enxerga um crente, porque você se comporta como crente, a sua vida reflete Cristo. Na praia, que antes era pecado, e a praia não podia. Não sei se os irmãos são desse tempo, mas eu sou do tempo que até para ir à praia era um inquérito. Quando a gente tinha um entendimento um pouco mais embaçado, mas depois a gente viu que a gente pode aproveitar todas as coisas, tudo aquilo que o Senhor nos fez, porque o crente testemunha do Senhor na praia, no trabalho, na escola, na igreja. Porque tem crente que acha que só tem que testemunhar na igreja, porque vem com roupa de crente. O pastor está alinhadinho, todo de cinza. Assim é fácil dizer que é crente. Assim é fácil alguém dizer assim: ali lá vem um crente, manga comprida, calça. Se tiver de calça jeans, chinelo e manga comprida, então é crente mesmo, da Assembleia. Quem sabe logo, de manhã andando de chinelo, com calça jeans e camisa de manga comprida aqui, é crente mesmo. Isso aí está ali no monte. Botou a Bíblia embaixo do braço, então é crente mesmo. Crente precisa, nós como cristãos precisamos mostrar a transformação aparente na nossa vida. As pessoas precisam olhar para os nossos olhos e enxergar Cristo em nós. Paulo, quando chega nessa cidade, e olha o que esse texto que nós lemos aqui no capítulo 9 diz, lá no versículo que a gente leu, versículo 21, todos os que ouviam Saulo estavam de que maneira? Atônitos, espantados, assustados, e eles diziam: não é aquele mesmo que algum tempo atrás estava buscando matar os cristãos? Eu fico imaginando alguém cutucando e falando assim: é esse mesmo, Jesus mudou a vida dele. É o que acontece hoje, quando alguém olha para você e diz: não é aquele Diego da época do quartel, não é aquele Diego que estava na igreja, mas que passou um tempo tenebroso, depois que, quando vai para o quartel, eu estou falando porque eu passei essa experiência no quartel, passa um tempo tenebroso, de muitas lutas, muitas provações. Não é aquele mesmo, não é aquele Adriano, jovem, que ao invés de ir para retiro de carnaval, pegava o ônibus, ia para o frade, dizia para o pai e para a mãe: não, vou lá ficar com os amigos. Mas quando chegava lá no frade, em Angra dos Reis, gostava de ficar lá na roda dos escarnecedores. Estou dando testemunho da minha vida, para os irmãos entenderem. Não é esse, era aquele mesmo. Hoje é pastor, hoje segue ao Senhor. Hoje não imagino ele em nenhum outro lugar senão na casa de Deus. Não imagino ele falando isso, eu não imagino ele fazendo isso, eu não imagino, porque houve experiência. A imagem é a mesma, a falta de cabelo é a mesma, a pessoa é a mesma. Todavia, o que está em mim, o que está transformado em mim é muito maior e sobressai. A igreja que impacta o mundo é uma igreja que busca transformação de vida para que os outros lá fora vejam. A igreja tem que ser um lugar onde as pessoas desejam estar, porque ali tem vidas transformadas. Amém? Seguindo,
segundo tipo de pessoa que tem na igreja, que causa impacto no mundo. Primeiro, são pessoas que possuem experiência de mudança de vida. Segundo, são pessoas que possuem convicção do que Cristo fez por elas e do que Cristo fará por elas. E aí eu quero que você se desligue de bênção, porque quando a gente fala o que Cristo fará, você pensa logo em bênção. Olha, Paulo vai dizer o que Cristo fez e o que Cristo fará. No próprio capítulo 17, no versículo 3 e versículo 4 de Atos, Paulo está expondo e demonstrando nas Escrituras ter sido necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: esse Jesus que eu anuncio a vocês, ele é o Cristo. Crente ou igreja que impacta o mundo, tem pessoas que têm convicção do que Cristo fez e conseguem expor isso de uma maneira tão tranquila. Paulo, quando parou aqui em Tessalônica, ele está expondo, e aqui o texto está bem reduzido, estava dizendo que ele passou o tempo expondo. Eu imagino que Paulo deve ter falado muito ali, começou lá em Abraão, deve ter vindo igual os apóstolos faziam, né? Lá de Abraão, e começou a contar toda a história até chegar em Cristo, porque era isso que os apóstolos faziam. Se você olhar o discurso de Estevão, que era um diácono, se você olhar o discurso de Pedro, você vai ver eles contando desde Abraão até o dia da manifestação de Cristo e de sua crucificação. Eles estão ali testemunhando de Cristo, e Paulo aqui está demonstrando a esses homens e a essas mulheres que estão ouvindo a ele, que era necessário que Cristo padecesse e que ressuscitasse dos mortos para a remissão dos pecados. Paulo e aquela igreja impactavam o mundo porque tinham convicção do que Cristo fez. E aí vai uma pergunta para você, para mim, nós que estamos aqui nessa noite: você tem convicção do que Cristo fez por você? É premissa básica para você estar aqui. Eu estou aqui porque Cristo me resgatou. Eu só estou na igreja, eu só venho à igreja, eu só caminho com os irmãos, eu só estou fazendo tudo para agradar ao meu Senhor, porque eu tenho plena convicção de que sem Cristo eu estaria condenado. Nós cantamos: pela cruz me salvou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado pelo seu amor. Essa é a mensagem do Evangelho. O Senhor me atraiu pelo seu sacrifício, eu me aproximei quebrantado e arrependido pelos meus pecados, e fui alcançado por essa graça que me tirou da condenação e me levou para um futuro com Ele na eternidade, que mudou a minha vida completamente, de desesperança para esperança. Então eu preciso ter convicção do que Cristo fez por mim. Essa é a mensagem da vida, porque Jesus veio para fazer isso. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Uma canção muito antiga de Daniel de Souza. Não vou cantar aqui porque hoje eu não estou bem para cantar, e também, senão o Tiago vai conhecer, eu vou pedir para ele tocar. Mas tem uma música de Daniel de Souza, não sei se o Tiago conhece, mas que ele canta isso. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. Foi para desfazer as obras do diabo, separando para si um povo santo, uma igreja gloriosa. É isso que diz a canção. Foi para isso. A vinda de Jesus foi para isso. Mas Paulo não está expondo só sobre a vinda, porque sobre a vinda é graça do Senhor para a salvação, mas ele fala também sobre a volta. E olha o que Paulo diz sobre a volta, sobre o que Jesus já fez e sobre o que Jesus fará. Olha o que ele diz sobre a volta, versículo 30 e 31 do capítulo 17. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a algumas pessoas, é isso? Não, a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que Ele escolheu, e deu a certeza disso a todos, ressuscitando
que o Jesus que veio a primeira vez veio para nos salvar, mas o Jesus que voltará, esse que foi ressuscitado dos mortos, ele vai fazer o quê? Julgará o mundo, estabelecerá o juízo de Deus. A igreja que impacta o mundo é a igreja que tem muito viva essa mensagem. Nós estamos esquecendo de pregar essa mensagem. O pastor falou algum tempo aqui atrás, se não me engano, 3 domingos, sobre a volta de Jesus, sobre o julgamento. Irmãos, essa mensagem ela está mais viva e ativa do que nunca, e nós precisamos pregar isso. O mundo precisa entender que haverá um dia em que o mesmo Jesus que veio para salvar, ele voltará para julgar as nações. A igreja que impacta o mundo não é a igreja que fica passando a mão e acariciando o pecado do mundo, mas é aquela que denuncia o pecado, chama ao arrependimento e anuncia o dia que o Senhor julgará as nações. Diz aqui o texto, você leu: Deus não levou em conta o tempo da ignorância. A igreja é responsável por muitos estarem ouvindo agora essa mensagem. Algumas pessoas estão ouvindo dos seus lares aqui, porque conseguem ouvir. A igreja é responsável por anunciar isso. Não sei se é bom ou se é ruim para eles. Espero que seja muito bom, que eles escutem e venham a Cristo Jesus. Mas agora não tem mais tempo da ignorância. O tempo da ignorância passou. Agora Deus está ordenando a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque há um dia que Ele estabeleceu para julgar todas as nações. A mensagem de Paulo e desses discípulos era essa mensagem que exaltava e tinha convicção do que Cristo fez, mas que também falava sobre o dia do julgamento, sobre o que Cristo vai fazer. Amém? Então, a igreja que impacta o mundo é a igreja que possui pessoas que têm experiência de mudança. É uma igreja também que tem pessoas que têm convicção do que Cristo fez e do que Ele fará. Tem convicção da graça de Deus, mas tem também convicção do dia do juízo de Deus sobre as nossas vidas. E anuncia isso. E para encerrar, o terceiro ponto, que vai durar 1 hora. A igreja que impacta o mundo tem pessoas que estão dispostas a enfrentar todo tipo de tribulação, todo tipo de perseguição, todo tipo de incômodo, todo tipo de renúncia, para ensinar aos outros sobre as Escrituras e sobre esse Evangelho. Igreja que impacta o mundo não é uma igreja que abre a Bíblia como se a Bíblia fosse um livro mágico. No shopping lá de Nova Iguaçu tem um negócio lá agora, tal de varinha mágica, Universo dos Encantos. Tem muita gente que acha que a Bíblia é isso. Você vai abrir a Bíblia na frente de alguém, vai sair uma varinha de Deus e vai fazer: está salvo. A Bíblia é um livro espiritual, poderoso. A palavra de Deus tem poder, mas ele não é mágico. As Escrituras precisam ser expostas. Não que eu não creia que o Senhor, na sua soberania, possa levar a palavra aos 4 cantos da terra só com vento. Ele pode fazer isso, ele pode levantar pedra, ele pode fazer com que o índio, na tribo mais isolada, escute falar do Evangelho. Eu sei que ele pode fazer isso, mas ele quer que a sua igreja, o seu povo, abra as Escrituras e exponha as Escrituras. A igreja tem impactado pouco o mundo porque tem procurado pouco entender de Bíblia, saber Bíblia, expor a Bíblia. Muitos não querem expor porque são pobres de Bíblia. E eu não estou falando gravar versículo não, porque eu também sou ruim a peça de endereço. Eu estou falando aprender, praticar e depois expor às outras pessoas as Escrituras. A gente falou, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela fala conosco, a Bíblia dialoga conosco o tempo inteiro, porque a palavra de Deus é a revelação de Deus. Mas é preciso expor as Escrituras, e precisa se pagar um preço por isso. Dá uma olhada para Paulo de novo, vamos parar em Paulo, porque Paulo aqui é a figura principal aqui. Paulo enfrenta muitas coisas nessa segunda viagem missionária. Falamos na mensagem anterior, não sei se domingo passado ou retrasado, mas nós falamos sobre a viagem de Paulo
E nós falamos também na quarta-feira sobre a instituição da igreja de Filipos. Falamos que Paulo, ele quer ir para um lugar, mas é impedido de ir para um lugar, e aí ele vai para Macedônia. Em vez de ele ir para o lugar que ele queria, ele vai para outro lugar, lá para Macedônia, propósito de Deus. A gente já viu isso em outra mensagem, mas ele passa um aperto. Não liga para os prazeres, não. Você larga os prazeres de lado, porque o mais importante é que você sinta o Deus que se manifesta na natureza, porque não há um Deus só, mas tudo que é criado é Deus. É dos históricos que começa o chamado panteísmo, a questão de adoração à natureza. A árvore é um Deus, a água é um Deus, o sol é um Deus, o vento é um Deus. Então vocês precisam sentir. Era a filosofia daquela época, as duas filosofias dominantes. Vocês precisam sentir. Isso era o que estava dominando o mundo. Aí chega Paulo, muito oportunista, olha o contexto daquela cidade, enfrenta todas as dificuldades, ele impacta, porque ele começa a fazer uma leitura do que está acontecendo, e na primeira oportunidade ele diz: vi que vocês são cheios de fé. A mensagem de Paulo é assertiva. Ele não confronta, ele não debate ninguém, ele não diz assim, são tudo pecador, vai tudo para o inferno. Ele olha e fala assim: eu estava andando pelas ruas e vi que vocês têm uma religiosidade muito grande, e todos vocês são cheios de fé. Mas eu vi também que no caminho havia um altar de um dos deuses que vocês chamam de um Deus desconhecido. É esse Deus que eu prego para vocês. Paulo não perdia uma oportunidade de falar do Evangelho de Cristo Jesus. A igreja que impacta o mundo, irmãos, é a igreja que sai do comodismo, enfrenta as dificuldades e vai para o meio do povo, porque o mundo precisa ser restaurado. E quem vai fazer isso é a igreja. Está pensando que o mundo vai se auto-restaurar sozinho? Está pensando que se você deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, que te dá proteção na sua casa, ou no Salmo 23, para poder abençoar as pessoas que vão na tua casa? Porque assim, a gente é muito místico, tem muita gente mística, né? Salmo 91, Salmo 23, está achando que com a varinha mágica, as escrituras abertas, vai sair as letras e vai invadir o mundo? Não, você precisa explicar as escrituras, sentar no meio dos epicureus, sentar no meio dos estoicos, e falar para eles a respeito da fé que você tem. O texto diz que Paulo enfrentou zombaria. Paulo teve que enfrentar primeiro a sua própria negação, a sua autonegação, porque diz o texto aqui, no versículo 16, que Paulo estava revoltado com a idolatria. Olha o que diz no versículo 16: enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava com a idolatria dominante. O que Paulo fez? Que morra todo mundo, foi isso? Esse povo idólatra, perdido, pecador, vai todo mundo para o inferno, ainda bem que eu estou salvo. Foi isso que ele fez? Não, mesmo estando revoltado. Porque, irmãos, outro detalhe aqui, abrir um parênteses: tudo que ofende a santidade do Senhor e que ofende ao Senhor, o cristão fica revoltado. Está com revolta por causa das coisas que acontecem e ofende ao Senhor não é pecado. No entanto, o cristão revoltado, ele reverte a sua revolta em pregação, e não em murmuração, e sai para a rede social falando que Deus mate todo mundo, esse povo idólatra. Não, Paulo, ele pega essa revolta, primeiro ele nega a sua vontade humana de sair falando poucas e boas, e ele, na sua consciência, ele lembra: eu tenho um jeito de fazer eles se voltarem dos seus maus caminhos, é expondo as escrituras. E ele vai, expõe as escrituras e fala da ressurreição. Ele fala da ressurreição para os epicureus, que não acreditavam em vida após a morte. Diz o texto, no versículo 32, que quando eles ouviam Paulo falar da ressurreição dos mortos, uns zombavam, os epicureus zombavam, e outros diziam a respeito disso: ouviremos você em outra ocasião. Sabe o que quer dizer isso? Vai embora que eu não quero te ouvir. No meio da conversa, está todo mundo conversando, e alguém chega para você e fala assim: eu te escuto em uma outra ocasião. Irmão, sai fora,
Eles estão dizendo, vai embora que eu não quero te ouvir. Só que é o que diz o versículo 34. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, ou seja, um daqueles que discutiam ali no Areópago as suas filosofias, homem sábio, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas. Valeu a pena ou não valeu a pena? A igreja que impacta o mundo vence todas as suas tribulações, dificuldades, seus medo de zombaria, para poder anunciar e expor as Escrituras. 38 anos de Igreja Batista Memorial da Posse. Se nós quisermos ser uma igreja que impacta o mundo, nós devemos buscar ser esses tipos de pessoas que estão dentro da igreja que impacta o mundo. Nós precisamos ser pessoas com vidas transformadas. Nós precisamos ser pessoas que têm convicção da fé que tem em Cristo Jesus, e que demonstram isso, e que pregam isso. E nós precisamos ser pessoas que enfrentam qualquer dificuldade, mas não deixam de expor as Escrituras para quem precisa. Eu não conheço, pelo menos eu pessoalmente não conheço ninguém que tenha se convertido sem ouvir alguém falar sobre as Escrituras e expor as Escrituras. Minha sogra e minha esposa vivem contando a experiência delas de conversão. Foi alguém, independente de qual vaso que vai ser usado, mas foi alguém que em um determinado momento foi na casa delas e gastou o seu tempo ensinando as 4 lições do Evangelho de João. Sabe, aquilo que a gente acha ultrapassado? 4 liçõezinhas do Evangelho de João, tem aqui na sua igreja, e que ninguém procura o pastor para pegar, para levar, para evangelizar. Se quiser, já estou fazendo propaganda, é só me pedir. Tem ali, só que é responsabilidade. Se você entregar para alguém, tem 4 pontos, 4 estudos. Vá na casa da pessoa e dê esse estudo. Foi assim que ela se converteu. Foi assim que a família toda se converteu. Foi dessa maneira. Houve alguém que sentou e expôs as Escrituras. Talvez não fosse a pessoa mais sábia, mais culta, cheia de conhecimento teológico, mas foi aquela que o Senhor usou para expor as Escrituras. Era alguém que impactou uma família. Você pode ser a igreja que impacta uma pessoa, uma família, uma criança, um jovem, um adulto, um bêbado na rua, um necessitado, um desconhecido. Só que você precisa mostrar uma vida transformada, crer verdadeiramente em Cristo Jesus e expor as Escrituras para alguém. Uma das coisas que o pastor mais faz aqui, porque eu aprendi isso do meu pastor, o pastor Ricardo. O pastor Ricardo tem um jargão, ainda tem, que ele é vivo e eu tenho certeza que lá na igreja onde ele pastoreia ele fala: é Bíblia, irmão. Tudo do pastor Ricardo é Bíblia, irmão. É Bíblia, irmão. Lembra, Diego? É Bíblia, irmão. É Bíblia. Não entendia porque ele repetia tanto, depois fui entendendo, irmãos. Não tem outra forma de impactar o mundo senão Bíblia. É Bíblia, irmão. Não vem com filosofia sua, não vem com seu achismo, não. Vai para a Bíblia, expõe as Escrituras, ela transforma a vida. É por isso que aqueles homens falaram: esses que estão causando um tumulto chegaram até aqui, porque a Bíblia, a palavra de Deus, tem poder para causar grandes transformações. Eu não tenho, o pastor Diego não tem, mas a palavra do Senhor pregada através da nossa boca tem sim, como a cada um de vocês, cada um dos irmãos. A igreja que impacta o mundo é a igreja que tem esse tipo de pessoa, que importa-se em expor as Escrituras. Mais uma vez eu repito isso: você não precisa ser teólogo, você precisa conhecer a palavra de Deus. É Bíblia, irmão, é Bíblia. Expõe as Escrituras e todo o cenário de uma cidade vai mudando. Olha, Atenas, a gente falou sobre Atenas, berço de todo tipo de cultura diferente, mas ali foi um grupo de homens, discípulos, que causaram um alvoroço. Sabe por quê? Porque eles foram anunciar e expor as Escrituras do Senhor. Você está achando que o Brasil está destruído, que acabou, que o mundo acabou?
Começa a expor as escrituras que você vai ver o tronco que já está cortado, que já está seco. Você vai ver ao cheiro das águas ele brotar novamente. Olhando para a situação da humanidade hoje, a gente diria, com aquela visão do profeta, é um tronco cortado, marcado, já seco, mas ele estando próximo ao ribeiro de água. Jesus disse que ele é a fonte de água viva e Jesus é a palavra. Quando o tronco chega perto da palavra, ao cheiro das águas, ele vai brotar novamente. O mundo pode ser alvoroçado novamente pela Igreja Batista Memorial da Posse. 38 anos depois, a gente pode alvoroçar mais um pouquinho. E quem sabe mais 38 anos, deixa eu ver se dá para botar aqui ainda. Já não dá. Quem sabe mais 38 anos, alguns já não vão mais estar. Mas quem sabe mais 38 anos e a gente continuando a alvoroçar o mundo com a palavra de Deus. Amém? Vamos colocar em pé? Esse alvoroço que esses homens causavam no mundo, nós deixamos bem claro e vimos aqui bem claro nas Escrituras, não era por causa das posições desses homens, pelo contrário, eles não eram homens tão bem vistos assim, os cristãos não eram bem vistos, não eram. Os discípulos de Jesus não eram bem vistos, mas eles conseguiram impactar o mundo. Conseguiram impactar cidades como Filipos, como Bereia, como Tessalônica, como Atenas, porque o que eles faziam era anunciar aquele que tem poder, aquele que morreu e ressuscitou por nós, aquele que derramou seu sangue por mim e por você. E é por isso que nós celebramos a ceia do Senhor, lembrando que é por causa do sacrifício de Cristo Jesus. É por causa desse sacrifício que nós estamos aqui. É por causa desse sacrifício que os homens podem ter suas vidas transformadas. É por causa do sangue vertido na cruz do Calvário que muitos não terão mais o destino da condenação, mas sim uma eternidade com o Senhor. Amém? Então nós vamos celebrar esse momento, esse memorial que é a ceia do Senhor. E você, como orienta as Escrituras, vai fazer uma análise. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e participe. Se você está em comunhão com o seu Deus, em comunhão com a sua igreja, já cumpriu a ordenança de passar pelas águas do batismo, dando testemunho público da sua fé. Se você agora está fazendo o seu exame, porque o exame não é proibitivo, mas o exame ele é para que você se arrependa de algo que está aí no teu coração e participe, porque esse memorial é muito importante na vida da igreja. E mais do que isso, eu quero deixar uma outra palavra para os irmãos, está aqui no meu coração. O Senhor Jesus, quando proferia o seu sermão mais conhecido, foi o Sermão da Montanha, ele proferiu algo que marcou não só aqueles discípulos, mas marcou muito o meu coração. Se alguém tem alguma coisa ou algum débito com seu irmão, se conserte antes com ele, antes de trazer a sua oferta diante do Senhor, antes de participar desse momento. Se há alguém aqui nesse lugar que precisa pedir perdão a alguém, que precisa ser perdoado por alguém, aproveite esse momento e faça isso antes de comer o pão e de tomar do cálice. Amém? Vamos cantar que Jesus é o plano perfeito.
Quando nós cantamos essa canção, eu não sei o que você sente quando canta essa verdade. Um plano perfeito para me salvar. Enquanto os anjos ficavam no céu tentando descobrir esse mistério, sabe o mistério que esteve oculto dentre todos os séculos, de todas as gerações, mas que agora, ou seja, em Cristo Jesus, foi manifesto a todos os santos? Esse plano era tão perfeito, e é tão perfeito, um plano para alcançar todo o homem, todos os homens. E o Senhor te alcançou. Você pode dizer glória a Deus por isso? Esse plano é realidade na sua vida. Então você vai abrir aí o seu cálice, tomar o seu pão. Eu quero que, num movimento muito espiritual, entenda isso, irmãos, você erga o cálice diante do Senhor e diga a Ele palavras de agradecimento, por Ele ser esse plano perfeito que te libertou, que te resgatou. Hoje estávamos na classe, né, Rose? Vou me emocionar aqui pela Rose. Falando com os irmãos sobre o que Deus fez na vida de uma de nossas irmãs. Esse plano é perfeito. Muitos olhariam para a Rose. Eu quero citar o exemplo da Rose, porque hoje o testemunho da Rose tocou muito meu coração. Muitos olhavam para a Rose e falavam: o destino dela é a perdição. O destino dela não é estar com o Senhor. Mas o plano do Senhor é tão perfeito que, assim como fez com a Rose, fez comigo, fez contigo, Ele nos atraiu, nos salvou, nos libertou. Onde a Rose está hoje? No meio de um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, fazendo parte de uma nação que é chamada santa, eleita, escolhida. Erga o cálice aos céus e agradeça ao teu Deus nessa hora. Diga palavras de gratidão a Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Exaltamos ao teu nome, Pai. Exaltamos a Ti, Senhor Jesus. Exaltamos a Ti, ó Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, porque o povo que se reúne aqui nesse lugar é um povo lavado e remido por esse sangue do Cordeiro. Muito obrigado, Jesus, pelo teu corpo partido em favor de nós. Muito obrigado, Jesus, pelo sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. Nós adoramos ao Senhor, nós louvamos a Ti, nós glorificamos ao Senhor, erguemos as nossas vozes para dizer que somos gratos a Ti. Tu és, Jesus, o plano perfeito que nos alcançou. Louvado, exaltado, bendito e adorado seja o teu santo e excelso nome. Aleluia. Aleluia. Tendo Jesus naquela noite que foi traído, estava com seus discípulos, Ele tomou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido em favor de vocês. Semelhantemente, após ter ceado, ergueu o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança que faço no meu sangue. Comei e bebei dele todos em memória dele e até que ele venha. Aleluia. Ele pagou o preço da minha salvação. Cante isso.
só isso. Só isso tudo. Porque Jesus é tudo. É só isso. Só testemunhar desse amor tão verdadeiro. Irmãos, é tão bom sentir o amor de Deus. É tão bom sentir, então por que não compartilhar? A igreja que impacta o mundo, e a Igreja Batista Memorial da Posse é essa igreja, amém? É a igreja que vive esse evangelho, esse mistério da graça que nos alcançou e que em nome de Jesus vai alcançar todo o bairro da Posse. Em nome de Jesus. Porque essa igreja está aqui neste lugar para causar um alvoroço nesse bairro, para ser reconhecido como aqueles que causam tumulto, no bom sentido, mas um tumulto através da exposição das Escrituras. Todos nós possamos ter esse sentimento de que somos parte disso. Irmão, você é parte disso. Você é parte disso. Não são só os líderes, não são só aqueles que aparecem aqui no púlpito, mas você que está aí com sua oração, com sua palavra, às vezes muito mansa, mas é você que é parte disso. Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estou com vontade de ir embora, não.